Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 98, livro de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação. A sequência do vídeo anterior. Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu. Crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Então vejamos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. E nestas condições, quantos bilhões de espíritos nestas condições se encontram na erraticidade, ignorando a justiça divina, ignorando os desígnios do Criador. Quantos milhões de seres nesse instante que na erraticidade vive como se ainda estivessem brindados pela justiça da terra, brindados pela impunidade, porque é preciso entender uma coisa, que na terra, devido ao poder momentâneo, bilhões de seres no corpo físico vivem como se nada fosse lhe acontecer. Vivem como se nada fosse lhe acontecer. Devido à impunidade, devido ao poder momentâneo, devido ao dinheiro, devido ao status, devido a alguns diplomas. E é preciso entender que esse período ele é ilusório. Por que ilusório? Porque além de ser momentâneo, porque 80, 90 anos não significa nada, mas ao mesmo tempo aquele que comete o crime, ele se vê enormemente prejudicado perante a eternidade, porque há ali um retardo enorme em sua evolução, mas ao mesmo tempo o indivíduo o ignora,
porque ele acha que uns morrendo se acabam e que outros permanecerão na impunidade, na erraticidade, devido à promessa de algumas religiões, mas se equivocam quem pensam dessa forma. Então, se nós observarmos, Hilário, estupefato, interferiu ponderando. Naquele doente que vimos cercado pela figura de 3 mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena da morte, nosso amigo aprendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação, asseverando: vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da forma mental com que as alimentam. Então, olha que tristeza. Ali havia 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental, da força da mente, com que as alimentam. Então é natural que esses irmãos mesmos se torturavam. Eles mesmos se torturavam. Nesse instante alcançávamos o 3º cubículo em que um homem feridento esburmava as feias chagas usando as próprias unhas. Então vejamos a impressão que André nos transmite, que à frente deles encontrava-se um homem com o corpo todo coberto por chagas, por feridas, como se usa na terra o termo lepra, que na verdade a lepra é nada mais, nada menos do que a hanseníase. Mas usando esses termos para ficar um pouco mais fácil do telespectador. Então, conforme narra André nesse instante, a impressão que ele nos deixa é de que eles se viam frente a um homem cujo o corpo inundado, tomado pela lepra. Nesse instante, olha o que ele acabou de dizer, alcançávamos o 3º cubículo em que um homem feridento, quer dizer, cheio de ferida, esburmava as feias chagas usando as próprias unhas, esburmavam, coçava, né?
coçava o corpo todo, com as próprias unhas, com os próprios dedos, com as próprias mãos. Aquela coceira enorme, aquela chaga enorme, como se não houvesse pele naquele corpo. Imaginemos bem uma cena, um ser humano nu, nestas condições, cujo seu corpo físico sem a pele. Esta é a cena que nós conseguimos visualizar. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Então, olha só, a atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. O ambiente ali era tão fétido, mas tão fétido. A cena tão nauseante, mas tão nauseante, que exigia uma certa disciplina enorme daquele grupo, por mais experiente que eram, mas exigiam-se deles uma certa disciplina, porque a putrefação fazia-se tão presente, mas tão presente, que a vontade que eles tinham naquele momento, sentia naquele momento, era de vomitar, de ver aquelas cenas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente. Olha só. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente. Compadecei-vos de mim. Sois médicos. Atendei-me por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. Compadecei-vos de mim. Compadecei-vos de mim. Sois médicos. Atendei-me por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. Já não suporto mais esse corpo. Já não suporto mais esse detrito. Compadecei-me de mim. Tenham piedade de mim. Por amor a Deus. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhes os gestos, e notei, efetivamente, que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. É nauseante ou não? É nauseante ou não? Narrando assim
Parece que não. Mas imagine, você aproxima-se de uma cela, porque todos esses 3 irmãos encontravam-se trancafiados em celas. Então, ao aproximar-se desse nosso irmão André, né? Aqui pode nos dizer: voltei-me de imediato para o chão, quer dizer, André, quando ele olhou para o chão, seguindo-lhes os gestos daquele nosso irmão, e notei efetivamente que o mísero, se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Sangue podre, fezes, urina. Olha que ambiente fétido, nauseante, horripilante. Creio que na Terra, com tamanha tecnologia no ano de 2026, não exista tecnologia capaz de replicar estas regiões. Ninguém, se tratando de tecnologia, ninguém, se tratando de diretores de filmes, ninguém consegue retratar estas cenas. Porque tudo que os diretores acrescentam nas cenas ainda são itens insignificantes mediante a realidade. Não queira a humanidade um dia parar nestas regiões. Por isso, a importância de pensar 1 milhão de vezes antes de pensar. Pensar 1 milhão de vezes antes de cobiçar e de desejar. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Permanece-se no corpo físico impunes. A impunidade nós a vemos por todos os lados na Terra. Mas, por incrível que pareça, na erraticidade não existe impunidade. Isso é muito importante, nós estamos dizendo. Se vê na Terra praticamente por todos os lados impunidade. Mas na erraticidade não existe impunidade. Porque na erraticidade a consciência se faz presente em tudo. Pois na erraticidade a consciência
é que se mostra. E quando ela se mostra, o indivíduo se vê em meio a tudo aquilo que ele cometeu, que ele praticou. Sendo assim, é de extrema importância ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sobre nossos olhos. Então, olha só. Depois de mais ampla atenção, André conseguiu averiguar que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais daquele companheiro, daquele irmão ali, nauseante, infeliz, sobre os olhos de todos os presentes. Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoóis que eu frequentava. Mas é mentira. É mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Olha só quanta tristeza. Vamos pensar-se da seguinte forma: esse ser, ele aqui na Terra, ele era um cafetão. Cafetão são aqueles que são donos de bordel, antros de prostituição. Então ele continua dizendo: as mulheres desditosas requeriam defesas. Auxiliei-as quanto pude. Oh, meu Deus! Coitadinhas! Eu as auxiliava. Eu as mantinha ali naquele antro por piedade. Eu tinha amor em meu coração. Ainda assim, adquiri junto delas, a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois. Socorrei-me por quem sois. Olha só, quanta cegueira.
Depois eu digo, como já disse, na verdade eu repito aquilo que já tive a oportunidade de dizer em outros vídeos, pois esse livro, esta obra aqui, você não precisa acreditar. Mas essa obra representa a humanidade no ano de 2026, na Terra. Todos que se encontram no corpo físico deveriam estudar essa obra e analisar. Pois esta obra representa a humanidade na erraticidade, quando a erraticidade retornar. Praticastes o bem? Aqui nós encontramos o bem que praticamos. Ao praticar contrário aos desígnios de Deus, encontramos também as ervas daninhas. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Você pode dizer, eu não me vejo nesta obra. Pode ter certeza que todos esses inclusos nesta obra pensaram também dessa forma um dia. A morte não existe. Eu mando. Eu tenho poder. Ela é minha, ele é meu. Esses bens materiais são meus. Esses escravos são meus. Eu tenho poder. Pois hoje eles estão gravados aqui nestas páginas, onde todos nós temos a oportunidade de analisar a história de cada um e, ao mesmo tempo, nos colocando no lugar deles, porque todos aqueles que se encontram no corpo físico estão tendo a mesma oportunidade que eles tiveram de agir corretamente, mas que por imprudência, invigilância e indisciplina subestimaram os desígnios divinos. E hoje, nestas condições, eles se veem nestas regiões. Por isso, alerta à humanidade que se encontra no corpo físico é que pensemos bem, porque tudo isso aguarda a humanidade. O retorno à pátria espiritual é inevitável. Como inevitável a impunidade. É inevitável. Ora, a impunidade existe no corpo físico, mediante aqueles que se dizem poderosos, mas não existe poder na erraticidade além do poder do amor. Impera, prevalece
predomina o amor e não o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a inveja e o ciúme. Pois é preciso aproveitar o tempo no corpo físico, enquanto no corpo físico o indivíduo se encontra. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.